Fala pessoal, eu sou Rafael Tayano, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos direto para o nosso acompanhamento semanal, semana 22 de governo. Primeiro tema, ditador recebido com honras. Vocês devem ter observado na última semana que o presidente Lula recebeu o presidente ou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e foi realmente muito ruim essa visita. O presidente Lula caiu na bobagem de dizer que na Venezuela não há uma ditadura, né? E que outros líderes ficam tentando convencer uma narrativa, olha só, de que na Venezuela não tem democracia. Só que ao dizer isso, o presidente Lula não foi só criticado por toda a imprensa internacional, como no evento em que estava aqui no Brasil recebendo outros líderes da América do Sul, foi criticado pelo presidente do Uruguai, um país desse tamanho, e foi criticado também pelo presidente do Chile, que também é um país muito menor que o do Brasil. Então aquela ideia de protagonismo brasileiro na América do Sul caiu por terra, porque esses dois presidentes rasgaram o verbo ao dizer que as frases foram muito mal colocadas e que o que acontece na Venezuela não é uma narrativa, mas é uma atrocidade real, verdadeira, né? E tanto a gente sabe disso que, obviamente, a quantidade de migrantes da Venezuela já supera os 6 milhões de pessoas. Aqui em Roraima, no norte do nosso Brasil, inúmeras pessoas saíram fugidas de lá justamente em busca de condições um mínimo aceitáveis para viver humanamente. Então, assim, se não fosse toda essa realidade o bastante, o presidente ainda tentou, vamos dizer assim, limpar a barra do Maduro e foi muito feio para ele, pode ter certeza. Além disso, jornalista agredida, segundo tema, nessa visita do Maduro, um pouco depois das declarações de Maduro e Lula, aquela coisa dos jornalistas irem atrás dos presidentes para poder fazer perguntas e tudo. Não se sabe se foi um segurança do Nicolás Maduro ou da GSI, no caso do governo brasileiro. De toda forma, no afã de proteger ou de impedir a passagem da jornalista, deram um soco no peito da jornalista, e aí você imagina como que isso também pegou muito mal, né? Aquelas coincidências que acabam acontecendo quando tudo já está errado, né? Receber um ditador do nosso país e aí tem uma agressão a uma jornalista. Nessas horas, a única coisa que eu consigo imaginar é que no Brasil ainda essas coisas acontecem, talvez por acidente. Mas imagina num país igual a ditadura, igual na Venezuela, hoje lá não tem nenhum opositor, nem ninguém que faz nenhuma entrevista, porque a narrativa já vai pronta para os repórteres, né? Então não precisa nem ir lá atrás perguntar nada. Próximo tema, amigo pessoal indicado, e no caso para a Suprema Corte do nosso país. É isso mesmo, o presidente Lula indicou o seu advogado e amigo pessoal Cristiano Zanin para que possa ocupar a vaga no lugar do ministro Lewandowski, que se aposenta já e sai do STF. E veja que isso é preocupante. Primeiro porque a gente tem o princípio da impessoalidade, que deveria ser respeitado, né, para que um presidente da República não colocasse ali pessoas do seu convívio próximo, justamente para evitar qualquer tipo de influência. Mas a gente bem sabe que isso já não é respeitado há muitos anos. Porém, agora tem ficado claro que muitas vezes quando o governo tenta alguma coisa no Congresso ou tenta alguma coisa no Parlamento e não consegue, a tendência natural é a judicialização de determinados temas, né? E quando a gente vê isso, aí a pergunta que fica é realmente se esse julgamento vai ser 100% isento de qualquer sentimento, né, o que é muito difícil porque são todos seres humanos, a gente aprende isso na faculdade de Direito, ou se de fato vai haver aquela sensação de gratidão dos juízes que ali estão, né, e decidir eventualmente de acordo com o que eles imaginam que possa ser o desejo do governo, não necessariamente o que é melhor para o Brasil ou para a população. Fica essa dúvida, isso é muito ruim, ainda mais no momento aí nos últimos anos, onde o pessoal vem questionando bastante e criticando a credibilidade das instituições brasileiras. Isso não é bom para ninguém, a gente sabe disso, extremos realmente não levam a lugar nenhum, a gente precisa realmente harmonizar a nossa democracia e conseguir caminhar e evoluir com ela, mas uma ação como essa de indicar um amigo próximo, ainda mais quando é o próprio advogado, não ajuda muito nisso. Próximo tema, marco temporal aprovado. Para quem não sabe, o marco temporal é justamente uma tese defendida pelos ruralistas, pela bancada do agro, no sentido de que a demarcação de terras indígenas fique restrita ao que estava lá em 1988, quando foi aprovada a Constituição. Então, se os índios estivessem em determinada área, ali estava demarcado. Não estando índios ali,
isso faria com que aquela área não fosse terra indígena. Qual o problema disso? Alguns alegam que os índios eventualmente se moviam, saíam, voltavam, mas que de toda forma, por terem sempre vivido naquelas áreas ali, aquela área seria, mesmo que depois da demarcação, uma terra indígena. E isso gerou um grande desavença aí entre a ministra Marina Silva e o próprio governo Lula, porque ela foi uma grande crítica disso. Ela fala, a gente tem que respeitar o parlamento pelas suas decisões, mas não concordo. Mas por que mais? Por que isso gerou essa desavença dentre eles, Digo assim, o pessoal do próprio governo. Porque o que não se viu foi justamente uma oposição ferrenha do PT, usando as mídias sociais, antecipando, convocando a população para defender esse tema como eles fazem em inúmeros outros. O que foi visto, na verdade, foi um caminhar ali de, vamos ver o que vai acontecer, que pena, passou. Olha só. E aí agora estão criticando bastante. Mas nessas horas é o que eu falo para vocês. Na política nada é por acaso. Quando se opõe fortemente ou se deixa de opor, tudo tem uma razão de ser. E nessas horas, a razão de ser é justamente o próximo tema, que é a MP dos Ministérios aprovada aos 45 do segundo tempo, como diria no futebol. Para quem não sabe, no início do mandato, o presidente Lula aumentou de 23 para 37 ministérios. E essa medida haveria de caducar, perder a sua validade, se ela não fosse ali aprovada pelo Congresso. E aí, nesse bate-rebate de articulação política, sendo muito criticada até agora, o governo parece estar enfraquecido nesse aspecto, liberou uma boa grana de emendas e aí sim foi aprovada essa MP dos Ministérios 45. E aí o que acontece? Nessa aprovação também tiraram algumas coisas que estavam ali dentro do domínio da Marina Silva, e ela também ficou muito revoltada com isso. E aí parece que teve uma fala do presidente Lula, onde ele diz assim, tem horas que a gente tem que aceitar algumas coisas para garantir outras, como quem diz assim, aceitaram o marco temporal e algumas mudanças na questão do meio ambiente para garantir a MP dos ministérios e o governo seguir funcionando. O que, de novo, me parece muito ruim e me parece até um tanto quanto surpreendente, porque fosse isso muito importante, pautas essenciais para o governo, eu acho difícil eles ficarem calados, acho inclusive que tentariam articular a opinião pública. Porém, o que a gente já tem percebido é que esse governo, apesar de tentar emplacar narrativas, já não tem a mesma força do passado e nem as mídias sociais assim permitem. Talvez seja por isso mesmo que eles querem regular as mídias sociais. Vamos ver. E aí, fechando o tema dessa semana, Brasil avalista da Argentina. Por incrível que pareça, talvez não à toa, a presidente Dilma, que foi indicada para a presidência do Banco dos BRICS, foi quem aceitou emprestar dinheiro para a Argentina. Foram, acho que 35 bilhões de reais, para vocês terem ideia. Só que tem um fator. Como a Argentina não faz parte do grupo dos BRICS, ela precisa que um dos integrantes avalize este empréstimo. O que significa dizer que se a Argentina não pagar, essa pessoa que avalizou é quem vai pagar. E adivinhem quem foi o avalista da Argentina? Muito bem, o Brasil. Então, sabendo que a Argentina está praticamente quebrada, a inflação acima de 100%, você e eu já podemos esperar, porque será o nosso país, o nosso Brasilzão, que vai pegar 35 bilhões de reais que poderiam ir para a educação, para a saúde ou para qualquer obra de infraestrutura no futuro, para quitar a conta da Argentina. Agora, você acha que isso é besteira? Você acha que isso é muito simples? Eu vou te dizer, a intenção ao dar esse dinheiro para o pessoal lá na Argentina é justamente aliviar um pouco desse estresse que eles estão vendo econômico e político, para que a esquerda tente vir novamente aí e seja vitoriosa nas eleições que estão por chegar lá na Argentina. Então veja que no final das contas não importa o que está acontecendo, os amigos se protegem e se acobertam. E o que ficou muito claro nessa última semana é que Brasil, Venezuela, Argentina estão em franca comunicação para tentar fazer uma integração geral da América Latina, inclusive com moeda única e tudo mais. Agora eu fico pensando, nós que somos o Brasil, já estamos melhor que todos esses países e somos maiores que todos esses países. Imagina se de repente a gente começar a importar a inflação, a miséria de todos eles. Como é que vocês acham que vai ficar essa situação? Pois é, meus amigos, assim terminamos o 5º mês. Eu não sei o que vocês acham que está rolando nesse governo. Para mim, até então, são poucas notícias boas com muitas notícias ruins.
né? E se você sente diferente, por favor, comenta aqui. Eu quero que você possa interagir comigo nas redes sociais. E agora sim, fazendo aquele introito, espero que você que está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais. E você que já está aqui, meu muito obrigado por sempre acompanhar. Vamos compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam se manter vigilantes conosco aqui no canal. E lembrando, você está mais que convidado de ajudar a compor todo esse conteúdo. Sinta-se à vontade para mandar mensagem, sou eu mesmo que respondo. Até a próxima, ótima semana.